Fala pessoal, começando mais uma Trader Lab aqui de quinta-feira. Hoje, tô muito feliz ter o Luiz aqui com a gente. Sei da qualidade do Luiz há bastante tempo. A gente é amigo, né, na pessoa física, basicamente, né? A gente já tem uns 2, 3 anos que a gente se conhece. E, cara, até ele contou um caso de bastidor e eu vou contar outro. Eita, lá vem. O Luiz, cara, recentemente eu pedi ajuda para ele, porque eu tô também, sempre vou querer buscar aprender mais sobre trade, etc. E, das vastas pessoas que eu conheço no mercado financeiro, ele foi a primeira opção. Porque, cara, realmente eu conheço a qualidade dele, sei que o cara é fora da curva e De também tem outros uma didática. carnavais, né? Cara, tem uma didática excelente. Então, eu que demoro para pegar as coisas, ele vai conseguir me ensinar bem. Ah, Então, não seja tão humilde. pô, mas vamos lá, Luiz, cara, o palco é seu, o que você precisar, e inclusive, pessoal, se vocês tiverem perguntas, só mandar no chat que eu venho aqui e assumo a voz e faço aqui para vocês, beleza? Tá, só deixa eu achar meu point. Achei, tá aqui. Bora. Então vamos lá, galera. Vamos para um papo aqui. Hoje não vai ser tão demorado, é um papo mais direto ao assunto. E o que eu quero falar para vocês? Eu quero falar bastante sobre candles, da forma que eu faço a leitura deles, né? Quem me acompanha na sala, no projeto, todos os dias, sempre vê eu falando sobre leitura de pressão, entendendo a força dos candles. Oi? Não, tá. Por quê? Eu sou muito. Eu já estudo isso faz muito tempo. Já fui de ficar lendo padrões de candle, decorando tudo mais. E eu fui percebendo ao longo de quase 12, 13 anos de mercado, tendo uma percepção que ele é muito falho, ele tem muitas nuances, né? E eu acho algo importante trazer para vocês o Candlesticks, ele é criado por Monesa Roma lá no Japão feudal em 1700 e vai lá fumaça. Para vocês terem uma ideia, os candles eles são introduzidos no nosso mercado ocidental pelo Steve Nielsen em 1900 e bolinha, 20, 30, 40, não sei exatamente quando. Então vocês reparam que são o quê? Mais de 200 anos de mercado existindo, aonde a interpretação dos candles ela não era feita, né? E eu parto muito dessa escola, né? Não é tema dessa é um negócio muito maior, envolveria outras aulas, bem mais completo. Mas o que eu quero trazer para vocês, se vocês colocarem numa ordem de grandeza do mais importante para o menos importante, eu diria que a decoreba de padrões de candle, ele é o menos importante. E é justamente o contrário. Quando as pessoas começam a operar no mercado, é o primeiro assunto que eles vão procurar, justamente por ser o mais fácil de ter a percepção. Então vai lá, entra busca na internet, vai ver um vídeo, aprendi o que é um martelo, aprendi o que é uma estrela cadente, agora eu sei o que é um engolfo, um Three White Soldiers, um Three Black Crows, e por aí vai, Pearson Pattern. E aí, quando a pessoa decora esses candles, pronto, já posso operar. E eu digo sem ter nenhum medo de estar errado, o padrão de candle é o que menos importa. E, inclusive, é o seguinte, existem tantos padrões que se chegar para mim, você conhece, tipo, não vou falar tweezer top, tweezer bottom, porque eu reconheço, mas existem até padrões de candle que eu falo, eu não faço ideia do que seja. Quando eu estou olhando o mercado no dia a dia ali na sala, não, acabou de fazer um engolfo ou um Pearson Pattern. Eu tô nem aí. Eu vou muito porque eu quero trazer para vocês, nesse ponto eu gosto bastante, da escola de Allbrooks, né? Isso aqui é o trivial do básico, candle de alta, candle de baixa, acho que vamos passar porque todos vocês já sabem, né? A força dos candles, né? O que é uma barra de força, vindo do mais forte para o mais fraco, né? Ou seja, de uma barra de tendência até o doji é o neutro, né? E indo para uma barra de tendência negativa. Também trivial e básico, né? Vai ficar gravada a aula que nem o Zé falou, depois vocês voltam aqui e dão uma olhada. Mas vamos direto para o que importa.
O candle ele pode representar qualquer coisa, um dia, minuto, 15 minutos, 60 minutos, semana, mês. Básico do básico, acho que isso aí é só para passar rapidinho, porque todos vocês sabem. Mas aí eu queria voltar no assunto que é o que o Al Brooks traz. Ele tem uma provocação muito forte que ele fala candlesticks are a lie. Ele chega e vira e fala assim, ó, que em todos os padrões de candlesticks é uma mentira. E assim, Al Brooks é uma literatura vasta, gigante. Inclusive, o primeiro livro dele, se eu não me engano, é o Bar by Bar, que é justamente a leitura barra, né? E até ele abandona esse livro depois, daí na trilogia dele dos 3 livros, ele traz todo esse conceito do Bar by Bar para os outros livros, né? E aí, nesse livro, ele traz, nesses livros, na verdade, né? Ele traz essa desmistificação de decoreba, de padrões de candlesticks e blá, 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 para interpretação do candle. E aí é algo que eu sempre bato na tecla. Parem de decorar, parem de querer ficar procurando fórmula mágica, parem de ficar indo atrás do indicador mágico, a bolinha lá piscou, vende. Galera, mercado não é assim, mercado o buraco é mais embaixo, ele é mais sério. Dá mais trabalho? Dá. Quer ser consistente? Vai fazer do jeito certo. Porque se for fazer mambembe, desculpa, dá 6 meses pode ter gain, mas não vai ter vida longa. Né? E aí, o que é essa provocação do Al Brooks? Ele traz, e na verdade aqui já não tem só o Brooks, eu trago um pouco de escola de Oliver Velez, de outros autores, tá? Acabo fazendo um pupurri aqui dentro disso. Mas qual é a provocação que eu quero trazer para vocês? Que os candles, você tem que trazer ele em 2 partes principais. Contexto e localização. Algo que eu vou destrinchar depois. Mas contexto é como aquele candle que você está vendo, ele se comporta com o que você anda enxergando no gráfico. O que aquele candle vai representar para vocês do que vocês vinham vendo um pouco para trás. Isso é muito importante. E localização, algo que eu bato na sala todo santo dia. Vai dar uma bandeira, eu falo, galera, olha a localização. Qual é o ciclo do mercado? Eu estou num rompimento, eu estou num canal estreito, eu estou num canal amplo, eu estou numa consolidação. Qual é a localização? Eu estou embaixo, eu estou no meio, eu estou em cima. Tudo isso são pontos extremamente importantes que fazem a diferença para você ler um mercado. Né? E aí, o que eu quero trazer? Quando a gente passa a interpretar o candle e não decorar, a gente começa a ter percepção melhor sobre o mercado. Então, por exemplo, assim, grandes sombras no mercado, o que ele significa? Ele significa incerteza. Porque a sombra de um candle, quando você tem um candle aqui, né? E isso aqui é a sombra. Essa sombra nada mais, nada menos significa que o mercado ele subiu e rejeitou. Então, se ele sobe e volta, é uma incerteza. E aí vocês têm que começar a prestar atenção na quantidade de sombras e como elas se formam, né? Porque, por exemplo, assim, quando eu passo a ter menos sombras, eu tenho menos incerteza, né? E eu passo a ter um mercado mais estável, né? Outra coisa, quando eu começo a reparar no tamanho do candle aumentando e nas sombras diminuindo, eu passo a ter mais força naquela perna, né? E aí também é um tema para outro papo, tal, que é a leitura de perna, mas só para vocês entenderem. O que eu estou fazendo? Eu estou querendo trazer para vocês vamos dizer, o primeiro passo da leitura. Quando eu estou vendo um mercado, se eu fosse do micro para o macro, o micro dessa leitura que eu estou fazendo é justamente os candles e qual que é a qualidade deles, que é o que eu falo, como eles estão se comportando. O Zé falou que essa aula vai ficar gravada no YouTube, então depois vocês podem voltar, dar uma lida aqui com calma, mas, porque eu vou explicando melhor nos próximos candles, né? Nos próximos slides. Aí a gente parte para um outro ponto que é contexto. O que seria esse contexto? Pera, eu estou tendo candles aumentando depois que o mercado estava num tempo de consolidação.
Isso pode ter um significado. Porque se você tem um mercado consolidado e os candles aumentam, qual que é o significado disso? Que provavelmente eu vá para um rompimento. Por quê? Dentro da consolidação, eu tenho mais presenças de dojis e de candles menores. Então, isso é uma percepção importante. Então, se sempre está olhando lá o mercado, você está vendo qual é o tamanho do candle, qual que é o tamanho da sombra, qual que é a posição do corpo do candle, porque tudo isso faz com que você tenha percepção de como o mercado está se comportando. Por exemplo, se o mercado está numa tendência com candles grandes, sem sombras, de repente você começa a ver presenças de sombras, você começa a ver a diminuição do tamanho dos candles, qual que é o significado disso? Que aquela tendência está perdendo força, ou está começando a existir briga. Aí você olha ali essa qualidade dos candles versus o volume, porque é sempre a composição dos dois, candle e volume, né? Até para vocês verem, por exemplo, assim, aqui eu vou ter a audácia de discordar de All Brooks. All Brooks ele não olha volume. Eu acho uma aberração não olhar o volume. Por exemplo, volume está na teoria de Down. Volume confirma a tendência. Então, tipo, vocês têm que ter essa percepção de que por mais que alguém seja muito bom, infinitamente melhor que eu, por exemplo, como o All Brooks, eu posso olhar para um negócio dele e falar, não, eu acho uma aberração você não usar o volume. Eu acho errado. Como ele não usa a média móvel. Eu acho errado. Então, vocês formam a opinião de vocês, né? Então, voltando para cá, a gente precisa ter essa percepção em relação a qual é o cenário, que tipo de candle está aparecendo e qual é a qualidade do candle que está aparecendo. Então, por exemplo, quando eu falo de contexto, é topo, é fundo. Eu estou tendo um rompimento de alguma figura técnica, por exemplo, sei lá, romper uma bandeira, eu estou rompendo um suporte, eu estou rompendo uma resistência. Então, tudo isso são informações que vão me dando contexto. Né? Então, por exemplo, aqui, nesse exemplo aqui, o que eu estou vendo? Eu estou vendo um mercado fazendo isso aqui. Peraí, deixa eu escolher outra cor. Eu estou vendo um mercado fazendo isso aqui. Aí, o que eu percebo? Eu percebo que, a partir deste ponto do rompimento, eu já vejo um candle grande. Um candle predominantemente composto por corpo. Eu já começo a ver, por exemplo, as sombras, quando ele vai partindo para esse rompimento, superiores. Então, eu vejo que, por exemplo, quando o mercado ele tenta corrigir aqui, eventualmente para vir buscar o topo, ele nem tem essa força. Ele já pega e cai, com essas sombras em cima. Pouca sombra embaixo, que significa o que essa pouca sombra embaixo? Que eu estou tendo pouca força compradora. Por que pouca força compradora? Ué, se ele fez isso e isso, quer dizer que aqui existiu força compradora para negar esse box negativo. Quando eu olho aqui, eu já tenho pouca presença de sombra compradora, de força compradora, né? Porque não tem a sombra. Eu olho esse candle grande, indo longe do meu ponto de referência, que seria esse pivôzinho aqui, ó, que ele está fazendo assim. Nisso, eu vejo proporcionalmente a sombra aqui compradora, né, que formando a sombra embaixo, com o tamanho do candle, eu falo, ó, isso é um rompimento. Então, muitas vezes eu olho na sala, eu viro a galera, mal olho o candle, falo, galera, calma, olha, vamos ver realmente se é um rompimento. Quando eu bato um olho, por exemplo, nesse tipo de formação, eu falo, ah, aqui houve um rompimento. E, Luizão, até aproveitando para fazer uma pergunta, porque eu também estou aqui de aluno, né, como eu falei. Como é que você analisa essas sombras atrelado ao volume? Que tipo de volume você normalmente Todo analisa? rompimento você vê com volume. É que aqui a gente está falando de candle isoladamente. A gente pode bater um papo um outro dia para a gente falar de volume, porque tem uma consequência. Mas todo rompimento, por exemplo, nessa construção de perna pro rompimento, eu preciso ver o meu volume assim, ó. Entendeu? Aumentando. Isso aqui é como se fosse um histograma, sabe? Uma linha. Mas se eu fosse fazer por histograma, eu queria ver aqui, ó, barra pequena, porque essa daqui é dos positivos, tá? Barra pequena, barra pequena. Quando ele vai aumentando pro rompimento, eu quero ver assim. Entendeu? Excelente. E isso vai definindo e vai te trazendo mais contexto operacional, né?
Sim, sim. Outro contexto, não é o tema de hoje, mas você olha, por exemplo, numa aula, quando a gente fala sobre rompimento, isso aqui é importante. Eu vim do topo até o fundo, eu não tive força para fazer mais testes de topo para vir para cá. A falta de força para testar topo me indica que isso aqui é pode ser possivelmente um bom rompimento. Atrelado a esse tipo de sombra, candle grande e volume, vai me dar a maior probabilidade de rompimento. Entendeu? Mas aí seria uma aula de rompimento. Aí é uma outra aula. Uma aula onde a gente fala sobre, por exemplo, ciclos de mercado, que vira outro assunto. A gente está falando do micro. A gente está falando da leitura do candle. Da leitura do candle, a gente passa, por exemplo, para ciclos de mercado e figura técnica. Porque aí você compõe a leitura ali do que você está vendo. A gente já tem assunto para uma segunda live, então. Há 2 anos. Boa, boa. Vamos lá. Então, aqui a gente passa a um outro ponto. Quando a gente passa a analisar candlesticks de uma forma avançada. A gente tem que entender a relação entre corpo e sombra. Entendeu? Assim, por quê? Quando eu vejo corpos maiores que a sombra, significa que ou eu estou tendo uma aceleração a partir de um ponto de consolidação, ou seja, de um marasmo, ou eu estou vendo a aceleração de uma tendência. Então, por exemplo, assim, se você está lá com um mercado inerte, paradinho, ruim, vindo aqui, 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 aí do nada você vê um grande, eita, você vê um grande candle assim, com pouca sombra, indo longe do ponto de rompimento, com o volume aumentando, você está tendo a aceleração de um mercado. Então, isso é uma coisa que vocês têm que prestar atenção, a relação entre sombras e corpo. Outra coisa importante é a posição do corpo. Então, por exemplo, assim, a galera gosta muito de decorar, por exemplo, o que é um martelo. Poucas pessoas param para genuinamente interpretar o significado de um martelo. O que é o significado de um martelo? É nada mais que o mercado sai daqui, desce com força vendedora, só que ele é rejeitado com força compradora e volta para esse ponto. Ou seja, ele teve a força para cair, foi rejeitada e voltou. Então, o que é um martelo? É nada mais que você ter a posição do corpo no terço superior do candle. O que é uma estrela cadente? É você ter ele na parte do terço inferior do candle. Tá vendo? Se você dividir ele em 3, meio tosco, mas dividindo em 3 partes. O que é? Nada mais que você ter a posição do corpo do lado contrário. Isso é um martelo, isso é uma estrela cadente. Ele é nada mais que como se você estivesse tendo uma força compradora para cá, prontamente rejeitada para baixo. Então você sobe e fala, não, o mercado vai cair. Por isso que ele acaba caindo e formando, por exemplo, essa estrela cadente. Se você fosse até eventualmente jogar em 2 candles, não, o famoso blended candle, o que você teria? Você teria algo assim, ó. Você teria nada mais que um candle subindo, vamos dizer assim, para um candle caindo, vamos dizer até eventualmente engolfando. Qual que é o resultado disso, se você for somar? Isso aqui anula isso aqui, que resulta no quê? Uma sombra. Isso aqui não tem o que anular aqui para a esquerda, resulta no quê? No corpo. Que diabos é isso aqui? Feio, mas seria tipo uma estrela cadente. Porque é feio, isso aqui está parecendo uma tombstone, né? Uma lápide. Mas tá bom, vamos dizer que está um pouquinho mais bonitinho. É isso. É anular a força compradora com a força vendedora. Aqui não tem força compradora, porque ele começou aqui, me resulta no corpo do candle. O que é isso? É uma estrela cadente. O que é quando você interpreta o candle, você aprende a ler ele? É uma rejeição de força. Então se você vai lá estudar, por exemplo, Oliver Velez, o que ele vai falar? Que isso aí é um top tail. O que é um top tail? É como se fosse a cauda em cima.
Uau! Tipo, é a mesma coisa, é você saber interpretar. Esse daqui seria uma reversão de 2 barras. Não, seria tipo pode ser uma reversão de 2 barras nesse caso, de All Brooks. Então, essa é a forma de interpretar. Então, interprete o quê? A sombra, o corpo e a posição do corpo. É uma forma de você conseguir juntar essas informações. Por quê? Vamos lá. Estou vendo um mercado em tendência. Quando eu estou vendo um mercado em tendência, reparem aqui, ó. Olha a qualidade dos candles, que coisa bonita. Tá vendo? Ó? Sombras embaixo, sombras em cima, menor. Candle grande, bonito, praticamente nenhuma sombra. Quando eu estou vendo isso num mercado, por exemplo, em tendência de alta, com essa qualidade de candle, qual é a minha percepção? Pô, isso aqui só está subindo. Eu só quero comprar. Eu não vou querer, em hipótese alguma, querer vender esse mercado. O que ele está fazendo aqui? Ele fez essa pernada, chega aqui, começa a virar um festival de sombras. Começa a ter candles negativos. Festival de sombra. Qual é o significado disso? Eu tive nessa pernada uma tendência. E o que eu tive aqui? O início da incerteza. Então, eu estou vendo a tendência acontecendo, eu estou vendo aqui a qualidade, a força, até para quem já viu uma aula minha de ciclo de mercado, começa a ver que aqui entra o canal estreito, né? Mas aqui eu passo a ter incerteza. Por quê? Pelo que os candles estão mostrando ali. Inclusive, nesse exemplo aqui, existe a rejeição. É uma rejeição, vamos dizer que aqui você teve um topinho, e aí nesse topinho aqui, ó, ele deu essa estrela cadente. Então, o que eu estou vendo? Olha a qualidade dos candles aqui. Sombra, posição do corpo, a quantidade de sombra superior e inferior, tudo isso me indica uma pernada ou uma tendência. Se eu jogar isso aqui num gráfico, vamos brincar aqui, de meia hora, como que vai ser o gráfico aqui de meia hora? Vai ser um candle gigante. Isso aqui não é uma tendência? Isso não é uma força? Então, isso são informações que, quando vocês estão lá estudando, quando vocês estão vendo os candles, vocês conseguem interpretar o que é o mercado. Por isso que muitas vezes a galera vira na sala. É compra ou venda? Eu falo, galera, prestem atenção nos candles. O que ele está dizendo? Qual que é a força que ele está te mostrando? Porque o mercado ele é um tanto quanto claro. Ele te mostra aí, se você souber interpretar e não ficar no decoreba. Então, aqui, ó, são alguns cenários para vocês enxergarem. Cenário de força, o início de incerteza, aqui de uma rejeição e aqui de pura indecisão. Festival de sombra, corpos. Aonde que está o corpo? Ele está na extremidade? Ele está ocupando o tamanho do candle inteiro, que nem aqui? Não. Aonde ele está? O corpo está relativamente centralizado. Pô, o que é um mercado indeciso? Um festival de sombras com candles centralizados. O que diabos é isso? É um doji. Então, se você vai estudar candles por All Brooks joga praticamente tudo na lata do lixo. O que ele fala? Reversão de 2 barras, barra de tendência e doji. É isso que ele fala. O que a gente está tendo aqui? Ó? Barra de tendência. Aqui, não está tendo um exemplo de reversão de 2 barras, depois eu mostro. Mas, por exemplo, aqui, doji. É essa forma de interpretar. O mercado ele não é difícil se você começa a fazer esse tipo de leitura e você vai interpretando ele. E, Luizão, cara, uma dúvida. O tempo gráfico, o quanto o tempo gráfico do candle influencia no contexto geral ali da operação? Nada. Não, porque aí operar é outro universo. Operação não, mas digo na análise, no contexto geral da análise. Quanto maior o tempo gráfico, mais importante é a sua leitura. Se você fizer no gráfico de 60 minutos, a leitura vai ser muito mais forte que o gráfico de 30, que vai ser muito mais forte que o gráfico de 15, que muito mais forte que o gráfico de 5. Entendeu? Isso é uma lei universal. Quanto maior o tempo gráfico, melhor ele é. Só que quanto maior o tempo gráfico, mais caro é a operação. Entendeu? Boa, então, boa. por isso que se baliza fazer uma leitura no 5.
Só que eu opero Renko. Eu faço a leitura nos candles. Para ter um preço bom, para pagar pouco no trade, eu entro no Renko. Por quê? Porque eu não fico à mercê de volatilidade. É por isso que eu opero Renko. Mas aí é outros 500. Entendeu? Boa, boa. Continuando. Quando a gente passa a olhar os candles, o tamanho do candle é um ótimo ponto de partida do qual podemos obter as informações. Por quê? Um corpo largo indica força naquele momento do mercado, ou seja, um candle grande. Obviamente, que é o que não está aqui, mas também tem importância, com volume. É uma coisa atrelada à outra. Porque um candle grande sem volume, ele pode ser só um vácuo. O que é um vácuo? O mercado ele se desloca sem ninguém brigar por ele. É uma ausência de pessoas operando. Se não tem ninguém operando, ele vai subindo, sem ninguém mexer. Só que ele volta na mesma facilidade. Por quê? Imagina que seria você ter um pilar de uma casa sem concreto dentro do pilar. Tudo bem, você pode colocar em cima, vai fazer assim, ó. Entendeu? O volume é o concreto. Então, você sempre tem que ter o volume atrelado ao candle, né? Mas aí fica só como uma dica, porque senão vira outro assunto. Então, continuando. Quando um corpo se torna maior, mostra o aumento de momento, ou seja, força ou aceleração. Quando você está vendo, por exemplo, aqui, ó, aumentou o momento, começa a ver diminuição de corpo, o início de sombras, por exemplo, aqui você está caindo. Na parte de baixo, o que você tem? O enfraquecimento e desaceleração. Então, isso são dicas para você entender. Sombras pode mostrar a volatilidade do mercado. Ou seja, aqui ele estava indo na pancada. Aqui, ó, ele começa a ficar brigado, até que ele morre. A galera tá entendendo aí, turma? Escrevem aí no chat. Tá bem claro, Luiz. Boa, Sérgio. Ó, eu confio no Sérgio. Se o Sérgio falou sim, então eu tô falando por todo mundo. E pessoal, fiquem à vontade para levantar a mão. Fala aí à vontade, zero estresse. Se quiser mandar no chat também, a gente para aqui. Tá tranquilo. Eu interrompo o Luiz aqui e a gente toca. Zero estresse. Vamos lá. É aí, o All Brooks vai para a primeira categoria de candle que ele chama, que é barra de tendência. O que é barra de tendência? É nada mais que um marubozu. O que seria isso? Um candle grande, por exemplo, em tendência de alta, fechando perto da máxima com pouca ou nenhuma sombra. Tendência de baixa, um candle grande para baixo, com pouca ou nenhuma sombra na parte de baixo. Quanto maior o candle, mais forte a tendência. Então, isso é algo para vocês entenderem. E aí, uma dica maravilhosa de All Brooks, algo que quando eu estudei e aprendi, eu falei, putz, como isso aqui é bom. É algo que ele chama gaps de preço, que eu vou ensinar aqui para vocês, que é algo que todo santo dia eu falo na sala. Não com essa terminologia, porque daí vai confundir. Mas eu falo, olha o que está acontecendo aqui, que é o que eu vou mostrar daqui a pouco. Eu achei que era aqui, é no próximo. O que é gap de preço? Então vamos lá, barra de tendência. Poucas sombras, corpos grandes, deslocamento vertical, gaps de candle que a gente já vai falar, com volume alto. Então, vocês querem entender se um candle está começando a formar uma tendência, aqui estão algumas dicas para vocês. Isso aqui é um pedacinho que forma a leitura do que é um mercado em tendência. Por que forma a leitura? Porque daí você entra volume, você entra, por exemplo, a média móvel angulada, entra outros parâmetros, que todos esses parâmetros, dentro de um curso bem completo, vai te ensinar a entender o que é um ciclo de mercado. Porque você opera de uma forma diferente de cada ciclo de mercado. Você opera de um jeito consolidação, rompimento, canal estreito e canal amplo. É tudo interconectado. Pelo menos da forma que eu enxergo o mercado. E aqui a gente está falando, vamos dizer, quase no nível molecular. A gente está vindo no menor nível para outros 500 assuntos que são maiores. Que aqui é sobre a leitura de pressão de candles. Então, a gente chega aqui e eu vou usar o Zé. Só para sacanear. Vamos expor mesmo. Sobrou para mim de novo. Sobrou. Zé. Diga. Esse candle aqui. Perfeito? Perfeito.
esse candle aqui. Referente, isso aqui é um padrão de 3 candles, tá? Entre esse e esse. É esse trio aqui. Ó. Até agora tudo bem. Calma que eu nem perguntei. Ó, é esse trio aqui. Consegue enxergar ele? Sim. Vou fazer de uma outra cor que não tem ali. Vou fazer de preto. Ó. Nesse trio aqui. Referente a esse candle aqui, ó. Esse candle aqui, tá? Sim, senhor. O que você não enxerga quando eu falo aqui, ó, nesse gap? O que você não enxerga? Você bate o olho, não existe aí. Posso ter um tempo para pensar? Pode. Havia o comprador ali, o finalzinho? Não. O que não existe aí quando eu falo aqui no gap de preço? Não existe. Eu olho esse candle e nesse intervalo de preço aqui no mercado, nesse momento, não existiu. Muita sombra. Semi. Bateu na trave. Alguém já acertou, mas eu não vou falar. Eu acho que, assim, chutando, tá? Chutando completamente. Eu não consigo ver volume contrário. Não tem volume. Você não tem volume aí? Não, digo volume no sentido de força vendedora. Você leu o chat. Não. Leu o chat sim, pilantra. Não li. O que não existe? O que não existe quando eu falo esse gap? Força vendedora. Por que não existe força vendedora? Se existisse, aqui teria uma sombra. Perfeito? Perfeito. E não tem. Neste aqui tem bem pequenininho. Então, esse intervalo de preço inteiro entre esse padrão de 3 candles, não existiu força vendedora. A galera consegue enxergar? Eu estou olhando para cá porque eu estou vendo o chat, tá? Sim. Agora eu faço uma provocação. Olha que negócio incrível. Eu tive isso aqui, né, como gap. Nesse padrão de 3 candles, eu tive isso aqui como gap. Todo mundo de acordo? Sim. Aqui até tem um pequenininho. Mas aqui, você concorda que eu não tive mais esse padrão? Não estou vendo a legenda, só você. Oi? Não estou vendo a legenda, só você. A legenda? Como assim a legenda? Aliás, não estou vendo o gráfico. Só está aparecendo você. Ué, eu tô projetando um slide. A galera não tá vendo meu slide? Tô Mentira sim. que eu tô aqui até agora Não, assim. não. Tá aparecendo slide sim. Ah, que susto. Deixa eu confirmar aqui. Deve ser só para mim. Vou ligar e desligar. Tá bom, que susto. Vamos lá. Aqui, vocês concordam que não existe mais o gap. Todo mundo de acordo? Sim. Todo mundo de acordo. Agora eu faço a pergunta. Olha que coisa interessante. Em 4 candles, o mercado deslocou isso aqui. Quando parou de ter gap de candle, o que aconteceu com essa força de mercado? Começou a aparecer algumas sombras aí. Não, mas o que aconteceu com a força do mercado? Lateralizou, né? Ficou lateral. Ele perdeu força, não perdeu? Perdeu força, sim. Ó que coisa interessante nesse outro exemplo. Eu tenho esse gap de candle vermelho. Todo mundo de acordo? Sim, senhor. Vermelho é da mínima desse com a máxima desse. Todo mundo de acordo? Sim. Agora o roxo. Mínima desse com a máxima desse. Todo mundo de acordo? Sim. Mínima desse com a máxima desse. Todo mundo de acordo? Sim. Acabou aqui o gap. Agora, olha que interessante. Eu tive esse deslocamento aqui em 1, 2, 3, 4, 5, 6 candles. Eu não tive mais todo esse deslocamento, e aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, quando eu estou olhando uma tendência no gráfico no dia a dia, uma das interpretações que eu tenho é sempre sobre essa questão
de gaps de candle. Por quê? Essa falta de força compradora aqui está me mostrando que o mercado está indo embora sem ter nenhuma dificuldade. Quando ele passa a não ter mais essa falta de força, o mercado tende a engripar. E Luiz, uma dúvida que agora me surgiu. Eu percebi um padrão de aparecer mais sombras quando a gente está no mercado lateral. Mas claro, porque é um doji. Isso, com certeza, na maioria das vezes, não sempre, mas na maioria das vezes vai acontecer. Sempre. Se você está no mercado lateral, ele é doji. Ele é composto de doji. Pô, Sim, cara, eu com nunca certeza. tinha parado para analisar isso no Sim, detalhe, sabe? porque doji é um mercado lateral. Então, quando a gente está falando sobre tendência, reparem nesses gaps de candle. Ele é extremamente importante para a gente ver a força de uma tendência. Repara, ó, aqui está em tendência? Não. Eu tenho gap de candle? Não. Ó, aqui ele até pode ter criado, logo já não tem mais. Tá vendo? Ó, já aqui, ó um exemplo aqui. Mínima, máxima. Tá vendo? Mínima, máxima. Em 2 candles, ele deslocou isso aqui do mercado. Vamos colocar aqui mais ou menos do mesmo tamanho. Aqui foi em 2 candles. Aqui foi em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui foram 10 candles. Em 2 candles o mercado derreteu isso. Para ele deslocar a mesma coisa, quando deixou de ter gaps, precisaram de 10 candles. Pegaram aí, galera? O número de candles influencia nesse contexto também, né? Cara, mas é que aqui. Em 2 candles, vamos dizer que ele desceu 300 pontos. Sem gap de candles, os mesmos 300 pontos, ele precisou de mais de 10 candles. Quer dizer, 10 candles, entendeu? Show de bola. Então essa é uma... É que daí começou a briga, né? Isso. O comprador tentou brigar para defender a posição dele, né? Perfeito. E aí, quando ele passa a existir esse tipo de briga, ele deixa de existir esse conceito de gap de candle. Aqui não existiu briga. Eu tinha o conceito de gap de candle. Consegui fazer todo esse deslocamento. Quando aqui eu tinha uma porrada de briga, eu precisei de mais de 10 candles para fazer isso. Quer dizer, 10 candles, vai. Entendeu? Sim. Bora. Aqui, ó, mais uns exemplos, tá vendo? Ó, em relação a gaps. Ó, que coisa linda. Deixou de... Aqui ainda tinha. Deixou de ter, travou. Acho que a galera entendeu, né? Isso aqui, turma, é algo que, sei lá, se isso aqui vai depois para o YouTube, assista de novo. Isso aqui é algo de prática. É no mercado e praticar. Como tudo nessa profissão é pegar, estudar e praticar. Fujam de fórmula mágica, fujam de qualquer bolinha piscando que tá todo mundo rico. Vai dar M. Boa. E Luiz, cara, até aproveitando essa fala que você falou, né, de, pô, não é padrões gráficos, né? Tem toda a parte do contexto. Conforme a gente vai criando experiência no mercado, a gente começa a ver esses padrões. Né? Então, pô, o mercado lateral vai aparecer mais sombra. Né? E a gente começa a entender por que aquela sombra está ali. Né? Por que aquela sombra apareceu ali naquele momento e o que reflete, né, a sombra. Então, um simples martelo sem contexto não vale de nada. Né? Você roubou meu slide aí. Isso aí eu vou falar mais pra frente. Não vem não dando spoiler. Boa, mas vai daí. Exatamente vou ficar quieto agora. Isso aqui é só um exemplo. Você fala, nos 5 minutos você tem 3 candlezinhos. Por exemplo, num de 15, ele já seria um candle bom. Só para vocês terem uma noção. Às vezes eu vejo a galera perguntando, você não monitora outros tempos gráficos? Eu falo, para quê? Se eu estou olhando o gráfico de 5 minutos, automaticamente eu estou vendo o de 15, o de 30, o de 60. Com o olho treinado, você vê tudo no mesmo lugar. Você não precisa de 6 telas. Só te confunde. Então, ó, aí a gente passa para o segundo tipo de candle que o Albrooks fala, que é o doji ou barra lateral. O que são os dojis? Aonde a sombra é predominante. Não existem vencedores, porque não tem uma sequência de barras. Corpos menores que a sombra. Aí aqui, eu assinalo e deixo importante o que é uma reversão de 2 barras.
Reversão de 2 barras é nada mais que um candle de alta prontamente revertido por um candle de baixa. Então, ó, esses dois aqui é um doji. Pouco deslocamento. O deslocamento de um mercado consolidado, que é composto majoritariamente por barras laterais, por dojis, é um mercado de deslocamento horizontal. O que a gente falou de tendência? Deslocamento vertical. Se você for utilizar a média móvel, que não é o assunto, mas poderia estar o exemplo, a média móvel estaria assim, ó, sendo rabiscada para tudo quanto é lado. Ela é inútil. Se eu fosse colocar volume aqui ainda nesse negócio, o volume vai estar baixinho. Todas essas são características de mercado lateral, que é majoritariamente composto de dojis. E quando acaba tendo uma barra, muitas vezes ele faz essa reversão de 2 barras. Ó, muito mais sombras do que corpos. Então, ó, quando a gente vai olhar um mercado lateral, é isso aqui. Tá vendo? Não existe gaps de candles, não existe sequência, deslocamento horizontal, composto majoritariamente de corpos pequenos, relativamente centralizados, sombra em cima, sombra embaixo. Tudo isso. Luizão, o que você faz no mercado lateral? O que você costuma fazer? Operar. Revela. Não, revela, mas é que você está querendo trazer outros assuntos. Aí a gente vai desramificar essa conversa, vai ficar uma bagunça. Mas, tecnicamente, como se opera mercado lateral, existindo range decente, mercado lateral se opera comprando fundo, vendendo topo e fazendo rigorosamente nada no centro. Então você vai procurar lá no meu operacional por gatilhos de compra no fundo, gatilhos de venda no topo, para sair no miolo. É assim que se opera mercado lateral. Buy low, sell high, que é a técnica de All Brooks. Continuando. Ó, por que isso aqui, por exemplo, um doji no diário, se eu vou olhar o gráfico de 5 minutos, ele dá assim. Por isso você perguntou aquela hora, se eu for ver um doji, comecem a pensar em proporção, em tempos gráficos diferentes dentro do mesmo lugar. Se eu estou vendo isso aqui, eu já imagino que no diário ele vai ser isso aqui. Eu nem sei se é o caso aqui, tá? Só um exemplo a esmo. Mas só para vocês entenderem. A representação de um doji no diário é que o dia foi assim. Aí, ó. Nossa, eu dou tudo de mão beijada, eu sou muito gente boa. Qual é a composição de barras de tendência? Tá aí. Qual é a composição de barras laterais ou doji? Tá aí, ó. Tendência, poucas sombras, corpos grandes, deslocamento vertical, gap de candle, barra em sequência, que acaba tendo rompimentos. Isso é uma composição do micro para o macro de um mercado em tendência. O que é um doji, um mercado lateral consolidado? Composto por grandes sombras, corpos pequenos, deslocamento horizontal, as barras amontoadas, barras contrárias, sobe e desce, que é a reversão de 2 barras, com falsos rompimentos. Ó, que coisa linda. Ó, o que a galera da Avel tá tendo de brinde para você. 30 segundos para o pessoal tirar um print. Não, se não for pro YouTube, tirem print, galera. Eu tirei foto já, viu? Tira foto aí. Sei lá se isso aqui vai. Só Deus sabe. Aí, o que a gente fala de reversão? Que é a terceira categoria de All Brooks. Barra de tendência, doji ou barra de reversão. Ele não fala martelo, estrela cadente, engolfo, Pearson pattern, bottom tail takeout, top tail takeout, bull 180, bear 180 e blá blá blá. Tudo isso ele joga na lata do lixo, ele chama de barra de reversão. O que é a barra de reversão? É nada mais que o corpo do lado oposto da sombra. Que diabos é isso aqui? Uma estrela cadente. Ou um martelo. Ou um engolfo. Tudo isso ele resume desse jeito. Ou Pearson pattern. Tudo ele resume como barra de reversão.
que é justamente isso aqui, ó. Aqui está um engolfo numa LTA. Ó, tá vendo? Ó? Esse candle engoliu esse. Um candle para baixo, um candle para cima. Ó, o corpo do lado oposto, tá vendo? Ó, pelo menos abaixo dos 50% deste candle. Isso aqui. Então, a barra de reversão deve ser, ao menos, fechar no ponto médio, ou seja, no centro, para cima ou para baixo. Sombras do lado oposto. O que diabos é tudo isso? É nada mais que uma forma descrita, vamos dizer assim, como que é o nome? Por extenso, do que é um candle, do que é um martelo e uma estrela cadente. Mas aí vem um ponto. Al Brooks fala que uma barra positiva já sendo revertida por uma barra negativa são os melhores sinais. Só que eu não acabei de falar que isso é um doji? Zé, qual é a diferença entre esses dois cenários da mesma frase? Chat, alguém me ajuda? Não, Zé. Eu não chamo... Cara, eu vou assumir a minha ignorância, não sei. Chat. Foi a primeira coisa que eu falei no bate-papo no começo. A primeira coisa. Quais foram os 2 pontos que eu falei de importância do candle? O candle ele tem 2 coisas. Lá atrás. Uma é contexto, não? E a outra? Eram 2. Contexto e localização. Então, contexto dessas 2 barras, quando ele está no meio do nada. Contexto dessa mesma coisa, quando ele está, por exemplo, numa LTA. Eu tenho o contexto, eu tenho o propósito daquilo existir. É aí que vem aquela pergunta que você fez, que eu falei, pera aí, apressadinho, do estrela cadente martelo, porque qual é a maior M que 99% das pessoas que começam a operar fazem? Eles só querem ver estrela cadente e martelo. E aí sai vendendo e comprando e tomando stop a Deus dará. Por que está fazendo isso? Porque está operando sem contexto. Então, contexto é importante. Então, por exemplo, aqui, ó, eu estou vendo um fundo duplo. Tá vendo? Aqui. Ou eu estou vendo uma barra gigantesca que engole tudo para trás. Então, isso é um contexto de reversão. Quando eu estou no meio do mais absoluto nada, ele é um doji, ele é um nada. Então, isso é uma barra de reversão. Ó, contexto, reversão de 2 barras numa LTA, reversão de 2 barras no centro do canal. Ó, extremidade. Luiz, como opera a consolidação? Tá aí. Compra fundo, venda topo. Não faz nada no meio. Aqui, ó, reversão de 2 barras no topo. Reversão de 2 barras no fundo. Aí você entra lá pelo gatilho do deterrenco. Leia nos 5 minutos, opere deterrenco. O melhor operacional do mundo. Mas continuando. Essa parte eu vou cortar, vou botar no TikTok, vou botar no Instagram. Então, qual é a diferença? A localização. A localização é tudo. Por isso que muitas vezes eu falo na sala, galera, tá no meio da consolidação, vocês não vão fazer nada aí. Por quê? Porque aqui no mercado pode ir para qualquer lugar. Agora, extremidades com outros fatores, pode ser que sim. E, Luizão, esse padrão gráfico de martelo que você comentou, sem contexto, é perigoso para o operacional? 100%. Sai em São Paulo cheio de ouro de madrugada na Paulista. É mais ou menos isso. O celular na mão. Isso, exatamente. Fechou? Maravilha. Então vamos lá. Olha que coisa linda, ensinando vocês de graça, que é o contexto de lateralização. Toda a descrição para vocês interpretarem se um mercado ele está consolidado ou não, ó, de bandeja aí. Presenças de dojis, sombras e corpos pequenos, muitos candles sobrepostos, correções profundas, ausência de gaps, formação de figuras técnicas, porque toda figura técnica é consolidação. Entendeu? O ato da figura técnica é consolidação.
predominantemente horizontal ou direção indefinida, muitas falhas, baixo volume, média móvel se torna nula. Tá aí, ó. Tirem foto. Amanhã vocês estão lendo o mercado, tá aí a primeira dica para vocês entenderem como ele está sendo formado. Porque como ele está sendo formado é como você pretende operar. E um ponto, né, Luizão, até no outro slide ali, você falou ali também da média móvel de 20. Cara, é muito normal a gente começar a pensar no operacional também, utilizando indicadores e, pô, teve um rompimento na média móvel. Da mesma forma que a gente tem um padrão, se eu vou entrar se tiver um martelo, vai ser a mesma coisa utilizando o indicador de média. Né? Então a gente consegue ver aí que, pô, por mais que seja um indicador, por mais que seja um indicador complexo, ele também precisa ter contexto, né? É que assim, a média móvel, eu vou dar um exemplo assim, ela é útil, por exemplo, quando o mercado ele minimamente está formando uma tendência, porque é onde eu vou fazer um pullback. E aí você consegue enxergar a qualidade de uma tendência, por exemplo, pela angulação da média móvel. Entende? Então, são outros contextos, mas sim. Sim, sim. Então, por exemplo, aí, ó, isso é correção profunda. Quando, ó, você está vendo? Ele faz assim. Contextos de tendência. Corpos grandes com poucas sombras, candles consecutivos na mesma direção, sem sobreposição, falhas de reversão, ou seja, se eu estou em tendência, eu tenho, por exemplo, uma estrela cadente numa tendência de alta, a maior probabilidade é de que aquele candle, aquela reversão falhe. Por isso que muitas vezes na sala, quando dá lá o laranjinha, que é um trade de reversão, eu viro para a galera e quem está aí no projeto sabe, eu falo, ó, esperem o relógio. Para quê? Porque eu quero ver se ele vai falhar. Então, ó, eu tenho um aumento de volume, que seria um momento, o preço vai longe, o movimento é vertical, a média móvel que você acabou de perguntar, ela é íngreme. Quanto mais íngreme, mais forte o movimento. Entendeu? O preço vai longe da média móvel. Entende? Então, tudo isso aqui são dicas para você interpretar e entender contexto de tendência. Através do quê? Da leitura de pressão dos candles. Vocês entendem como uma coisa vai juntando a outra, galera? Estão entendendo aí? Sim. Boa. O Guilherme falou pela sala inteira. Então, é isso aí. E aí você tem o gap de preço também. Então, tudo isso aqui, ó. Aqui para doji, contexto de lateralização. Aqui para contexto de tendência. Ó que coisa linda. Ó, vários gaps de candle aqui. Mercado indo longe da média móvel de 20. Candles consecutivos de alta. Estão enxergando? Isso é um contexto de tendência. Aí eu vou fazer um exercício para vocês. Nesse candle 4 aqui, galera, vocês compram ou vendem? Na falta do primeiro, pode vir o segundo, pessoal. Como assim? Podem responder. Não, o Cristiano falou nada. Não, Cristiano, eu falei para você fazer alguma coisa. Nada não é resposta. Bater na resistência, compro. Na resistência seria venda. Ah, perdão, venda. Tá, ela falou venda. Quem mais, galera? Vamos, turma. Podem chutar, não vai ter stop. Eu venderia também quando eu tocasse na... É no candle 4. Não. Eu estou falando no candle 4. Você compra na mínima do candle 4 ou você vende na... Quer dizer, você compra na máxima do candle 4 ou você vende na mínima do candle 4? Ele está sinalizando que vai ficar lateral, minha visão. Eu Falando venderia. se compra ou venda, não é lateral. Vende. Tá. Eu venderia. O que mais? Tá, agora tem duas pessoas que falaram venda. Eu vou contra o pessoal. Eu eu quero motivo. Também. Não quero que você chute, eu quero que você tenha motivo. Não, Eu vou contra porque ali embaixo, ali no primeiro, ali tá com força compradora forte, né? E aí os demais também seguem. Eu iria com compra. Tá, uma pessoa falou compra e a maioria falou venda, foi isso? Isso. Uhum. Eu iria de compra também. Eu não vou, me justifique, eu não quero um chute. Porque o candle 2 está se formando um candle de tendência. De alta.
E a gente tem uma sombra gigantesca ali no candle 1 que forma que tem pressão vendedora por ali. Não, compradora, sem Compradora, embaixo. é isso, compradora. Tá. Olha o que aconteceu nesse mercado. Quem vendeu foi estopado. Por quê? Ninguém deu uma resposta boa e completa, mas vamos lá. Vocês concordam que daqui até aqui é a mesma distância daqui até aqui? Todo mundo de acordo? Uhum. Sim. Quantos candles foram necessários para vir daqui até aqui? 2, 3, né? 3. 3. 3. Quantos candles foram necessários para fazer exatamente esse mesmo movimento? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já é o primeiro motivo. Segundo motivo, nessa queda, eu tive muito mais dificuldade do que nessa subida. Nessa subida, eu tive minimamente um gapzinho de preço, o que nunca existiu nessa queda. Ou seja, eu tive muita mais facilidade para o mercado vir de baixo para cima do que a mesma facilidade do mercado vir de cima para baixo. Ou seja, a construção dessa perna foi infinitamente mais saudável que a construção dessa perna. Por mais que quem me respondeu que aqui é uma LTB, um ponto de venda, eu respondo de um outro jeito. Ok, só que isso aqui é uma bandeira de alta. E aí? Bandeira de alta, 80% dos rompimentos é para cima. Então eu posso ter uma LTB, mas eu tenho uma bandeira de alta. Então, nesse caso, o que me dá uma maior probabilidade? A construção da perna, que foi infinitamente melhor a construção da perna de alta do que da de baixa. Então, quando você está olhando o mercado, interpretando, fazendo a leitura, a resposta está no candle. Leia o candle e não decore padrões. O candle está te mostrando. E aí, a gente vai para a última parte aqui desse bate-papo de hoje, que é sobre a armadilha da estrela cadente e do martelo. Qual é o grande problema? A maioria das pessoas, quando batem um olho, fala, aqui é uma estrela cadente, vou vender. Pá, toma na cabeça. Ah, não, mas agora eu vou vender. E aí? Fica naquela. Quando eu entro, quando eu não entro. Quando eu entro, quando eu não entro. Essa é a famosa armadilha da estrela cadente. Por exemplo, tem uma estrela cadente aqui. Olha a pancada, a construção de perna que eu tive aqui. Vocês acham que um mísero candle de 5 minutos vai ser mais importante que toda essa construção de perna de alta? Um candle, um soldado solitário vai ser mais forte que toda essa construção aqui? Você vende e toma isso aqui na cabeça. Por quê? Um candle não vai ser um candle herói que vai segurar tudo isso. Por isso que toda estrela cadente, todo o martelo pode fazer sentido desde que tenha contexto. Ela faça sentido. Você tem um bom suporte, uma boa resistência, um bom motivo para tentar o trade contra a tendência. O martelo e estrela cadente pode ser extremamente importante, contanto e principalmente se ele for a favor da tendência. Então, por exemplo, estou numa tendência de alta assim, vindo na minha LTA. E aí, aqui na minha LTA, eu tenho um martelo. Aí faz sentido. O martelo não vai estar aqui no meio. O martelo não tem que estar aqui no meio. Ele tem que estar dentro de algum ponto. A estrela cadente não vai estar aqui no meio. A estrela cadente, minimamente, para você tentar ver se vale a pena operar esse canal amplo, é que ela esteja nas resistências, né? Que nesse caso aqui vai chamar linha de retorno, Isso, mas que tem o sim. comportamento como resistência. Aí aqui pode fazer sentido. Entendendo que este trade de venda é pior que esse trade de compra, por um simples motivo. Esse trade de compra, eu estou operando a favor da tendência. Aqui eu estou operando contra. Então eu posso comprar um martelo, preferencialmente se ele está numa tendência de alta. Se eu vou usar um trade contra a tendência, que ele tenha contexto.
Tá vendo? Ele falha. Ó, que legal. Baita rompimento, sombra superior. Um martelinho aqui. Ah, vou comprar esse único martelinho. Pá, toma na cabeça. Um único martelinho não vai segurar esse início de rompimento. Essa força. Vai tomar na cabeça. Vai tomar na cabeça. Vai ter preju. E aí... Quantos candles depois do martelo a gente precisaria esperar? 1 ou 2? Não, você tem que esperar se ele tiver contexto. Ele pode ter 6 Entendi. mil candles do lado. Se não tiver contexto, não é para entrar. Entendi. Ele não vai ser bom. Aí a gente chega Boa. ao caso que destroem a vida de vocês. Que vocês veem 1 milhão de pessoas perdendo dinheiro, xingando tudo e todos, ou falando aquela velha baboseira. Ai, o mercado é manipulado. Manipulado caceta. É você que não está sabendo interpretar. Olha isso aqui. Puta paulada. Mas assim, rasgando. Aí o cara vê esse mercado rasgando com a maior força do planeta Terra, vindo para cima, aquela puta ignorância, mercado em tendência e tudo mais. Ah, mas eu vi uma estrela cadente, eu aprendi que é para vender. Lá, o bruxo trader me ensinou que é para vender, o capiroto trader é para vender. É isso que é para fazer. Vou vender. Vai dar muito bom. Sabe o que você vai fazer? Olha que coisa linda que acontece aqui com os nossos amigos traders. Esse candle aqui, ele aconteceu mais ou menos aqui, ó. É onde que tá essa setinha. Zé, você que conhecia bem lá essa plataforma linda e maravilhosa que é parceira minha também, a Nelógica, o que que isso aqui quer dizer no Times and Trades? Um alto volume de negociação vendedora. Vendedora. Essa aqui, de exemplo que eu trouxe, são exemplos de corretora de pessoas físicas. As nossas queridas corretoras de pessoas físicas. Tesouraria, né? Não, corretora. Aqui tá, por exemplo, a Modal, aqui tá Genial, etc. Eu nem lembro quais são essas cores, mas é corretora majoritariamente de pessoa física. Por que que essas corretoras de pessoas físicas, neste momento, começaram a vender? Por quê, turma? Uma força compradora em cima? Não, porque os brilhantes experts viram uma estrelinha cadente, é venda. Começaram a absorver a liquidez do varejo. Começaram a vender. E aí, o mercado subiu ou desceu? Subiu. E por que que isso aqui continua aumentando a venda? Adivinha por quê? A turma tá entrando lá e tentando segurar o que pode, né? O nosso velho e bom inimigo de todo trader profissional, o famoso preço médio. A galera socando no preço médio. Não, vou vender mais, vou vender mais, vou vender mais. O que que aconteceu mais ou menos aqui, umas 3 da tarde, que isso aqui começou a subir? Essa aqui o Zé hoje em dia tem que saber o porquê. Começaram a soltar contrato de compra? Não. De venda, Mas no caso. por quê? Começou a realizar a zeragem. Quem que zerou aqui? A tesouraria, nesse caso. A corretora. Eles acumularam, precisaram jogar em algum Alguma momento. hora vai bater no limite de 70%, 80% da conta, vai ser zerado na mesa. Toma a multa e é zerado na mesa. Por quê? O mercado nunca caiu. Galera começou a fazer preço médio até que quebraram. É estrela cadente que não funciona? Não. É o jeito que você está operando está errado. É o jeito de entrar na operação. E se a gente vai parar para analisar, pô, uma mesa, uma parte institucional, sempre vai ter quase liquidez infinita para absorver todo o Mas varejo, lógico né? que vai ter. O índice o índice é o ativo mais líquido do mundo. E não tem como Eternamente competir com vai preço ter médio, liquidez né? aqui. Exato. Quem não vai ter liquidez é a corretora pessoa física. É o Zezinho, o Huguinho, o Luizinho. Ele não vai ter liquidez. Até que ele vai perder a conta dele. Aí vai no banheiro chorar na posição fetal. O erro tá no mercado manipulado? Não. É o cara que ficou aprendendo aí, vende, compra e fica fazendo preço médio. É por isso que eu sou radicalmente contra preço médio. Se você errou a leitura, errou. Não brigue com o mercado. O mercado vai te punir. O mercado é soberano, né? Sempre. Sempre Sim. foi e sempre vai ser.
E aqui está o exemplo. Não façam esse tipo de bobagem, porque isso quebra. É para vender? É, contanto que tenha contexto. Olha a leitura de candle de pressão que nós vimos aqui até agora, jogando tudo para cima. Vai ser esse herói aqui que vai fazer? Não. Ó que coisa linda. Voltamos aos nossos amigos. Esse aqui é de chorar, eu adoro esse exemplo. Porque isso aqui mostra a insanidade que 80%, 90% dos traders têm. E aqui você prova essa insanidade. Vamos lá, Zé. Você é o amigo. Você sabe que... vocês sabem que a UBS é market maker, né? Então, quer dizer, provendo liquidez. Então, é mais que comum você ter a XP para um lado e a UBS para o outro. Então, ignora essas duas partes, tá? Ignora a XP, ignora a UBS. Então, vamos lá, turma, o mercado está subindo ou está caindo? Caindo, né? Caindo. Todo mundo concorda com uma força muito pesada, né? Todo mundo concorda. Olha que coisa linda. 11h15 aqui, 11h15 é a linha branca, tá, galera? Aos nossos amigos da Clear, os nossos amigos da Modal, tá? Clear e Modal, até 11h15 da manhã, com o mercado desmoronando. Vocês acham que eles estavam comprados ou vendidos? Turma? Vendido? Comprado. Olha eles aqui, ó. Comprado aí, tudo verde. Tudo, ó. Aqui, ó. É Esse verde. eixo de cima, aqui é o zero de saldo da corretora. O verde, esquece a XP, mas o azul é a Clear e a Modal tá aqui. Tudo no eixo positivo. Se o saldo da corretora está positivo, majoritariamente estão comprados. Todo mundo de acordo? Sim. Todo mundo de acordo. O mercado estava subindo ou estava caindo? Caindo. Por que vocês acham que essas pessoas estavam cada vez comprando mais? Tinha liquidez institucional, né? Não. Porque Por o quê? preço estava barato. Oi? Porque o preço estava mais barato. Eles estão fazendo preço médio aqui. O mercado está desmoronando e sei lá se... isso aqui era um martelinho, vou comprar. Não, está caindo, vou comprar mais. Está caindo, vou comprar mais. Está caindo, vou comprar mais. Pô, eu vi um martelo. O cachorro trader me ensinou que martelo compra. E o mercado está caindo. E o que essas pessoas na corretora estão fazendo? Comprando. Desesperado, não aceitando stop, indo atrás do preço médio. Todo mundo entendeu isso? Eles estão comprando, né? Eu entendi Isso. vendendo. O mercado está caindo e eles estão comprando. É por isso que a corretora está ficando cada vez mais com saldo de compra. Estão entendendo? Sim. Lindo e maravilhoso. O que Ver a aconteceu? estupidez. Muita. O que aconteceu às 11h15? O mercado continua caindo ou o mercado passou a subir? Subir, né? Passou a subir. Lindo e maravilhoso. Quando o mercado passa a subir... Fez um pullback, né? Ó, pode ser, tudo bem, mas aí é outros 500. O mercado passa a subir, todo mundo de acordo, né? O que essa corretora que estava comprada passa a fazer? Vender. Olha que coisa linda. E depois o mercado que é manipulado. Quando o mercado estava caindo, estava todo mundo comprando. Quando o mercado estava subindo, estava todo mundo vendendo. E a culpa é do mercado manipulado? Vocês têm certeza? Vocês não estão culpando ninguém, eu estou falando em linha geral. Não. Por quê? É a maldita mania de vir um martelo, compra, vira uma estrada que a gente vende, caça topo, caça fundo, sem contexto nenhum. E aí, ó. E aí você vê no final do dia de um mercado lindo de tendência, a galera, enquanto o mercado estava caindo, estava comprando, enquanto o mercado estava subindo, a galera estava vendendo. Olha que coisa assim assustadora. E aí, por todos os motivos que a gente falou até agora sobre leitura e pressão, qualidade de candle, olha que tendência linda. A quantidade de gap de candle, mercado de deslocamento vertical,
longe da média móvel, forte. 1 milhão de motivos de um mercado de venda fortíssimo. Nesse contexto muito tranquilo de operar, a galera operando errado. Que desastre, né? Cara, fantástico. E, pô, é muito legal da forma com que as informações vão se conectando, né? Você começou a falar de, cara, de sombra de candle, de estrutura de candle, de como o candle se forma, qual que é o contexto por trás desse candle, e agora a gente está já colocando esses padrões de candle junto com liquidez de tesouraria, né, liquidez institucional e a lógica por trás. A gente está colocando mais contexto. E Luiz, cara, pela forma com que você trouxe, 90% do trade é contexto, né? Claro. É a parte sempre. mais importante. Né? Quando eu faço a mentoria, quando eu dou a aula completa tal, eu trago essa primeira parte, que é o átomo, que é o menor, que é a leitura de candle. Depois eu passo para, por exemplo, ciclos de mercado. Aí eu passo sobre a interpretação de rompimento, de como funciona pullback, porque é uma construção. É tijolo a tijolo que forma você olhar um mercado e saber estar interpretando. Aí você entende uma figura, aí você entende ciclos, aí você entende rompimento, aí você entende pullback, tudo é uma construção. Esse aqui é vamos dizer, um micro. O micro, através de um candle na lupa, você passa a interpretar o que a gente falou mais cedo sobre contexto de lateralização, contexto de tendência. Contexto de lateralização e tendência, você vai para a parte de ciclos de mercado, que daí você entende como operar, identificar, que daí você usa outras técnicas. Então é sempre lá do micro que vai aumentando. Então quando você está lá no mercado interpretando ele, você está vendo isso aqui. E aí você vai entendendo. E aí a gente chega na última parte, no finalzinho, que é o seguinte: olha, eu estou vendo aqui um martelo. Esse martelo tem um contexto favorável? Eu vou entrar num martelo desse? Aí eu pergunto para vocês, quantos motivos, olhando esse gráficozinho assim, vocês interpretam que esse martelo vale a pena operar ou não? Deve ter uns 7, 6, nem me lembro. Alguém consegue falar? Volume, Um bom. Ó, o martelo teve volume grande. Um primeiro rompimento, motivo. Oi? Sombra. início de um rompimento, Não, rompimento não. Mas vamos lá, tá indo bem. A sombra acaba formando pelo martelo. Então, um martelo, foi um bom ok. motivo. A sombra tá igual ao candle, não sei o número ali do lado esquerdo, né? Não, mas não. Tem um motivo aí. Oi? Gap, Não, aqui é um martelo. Você não vai ter Ele está na gap, porque o base gap da vem depois. LTA? média Dois, móvel acima do volume, tá. Você teve a LTA, você teve E, volume, o que mais? e ele tá suportado na média, né? E a tendência? Vamos lá, beleza. Volume, tendência, média, o que mais? Duplo fundo aí? 3, 4. Fundo duplo, perfeito. ele Tem tem mais. uma memória de candle anterior. É mais ou menos isso que já foi falado. 4, já tá indo bem, galera. Tem mais. Vai, eu vou dar a resposta, mas foram muito bem mesmo. Olha o que você tem. Tendência de alta, você tem uma resistência que vira suporte, você tem a linha de tendência, você tem volume acima da média móvel, você tem, da média, né? Você tem a média móvel como suporte, você tem o martelo configurado certinho, com pouca sombra, sombra inferior, tudo bem. Esquece esses dois últimos aqui, que aí viram uma outra novela extremamente mais complicada. Mas esse é o contexto. Martelo é bom? Claro. Estrela cadente é bom? Claro. Mas tenha motivos. O fato de ser martelo ou estrela cadente é o menos importante. A gente sempre opera contexto. E nesse caso, contexto e localização. Tudo isso aqui me diz que é uma boa operação. Terminei. Pô, foi já 1 hora e pouco. Boa, boa. Cara, Show de bola. e Luiz, pô,
aula excelente, cara. Eu fiquei aqui olhando como um aluno mesmo. E pô, amanhã já vou te chamar porque eu com certeza vou querer que você me explique melhor. Tranquilo. E com certeza, pessoal, a gente já tem ali os contatos do Luiz. Eu vou até colocar no chat aqui, pessoal. Eu tinha deixado isso salvo. Aqui. O Instagram do Luiz, tá? @dterrenco, da Avel Trade, que eventualmente a gente também faz divulgações aqui de conteúdos, tem bastante coisa que a gente está construindo em conjunto, tanto com o Luiz, com outros players aí de mercado. E, pô, eu acho que nada mais justo que vocês seguirem ele lá. E hoje foi uma aula mais simples, né? Hoje foi uma aula mais básica, a gente pegando a parte mais inicial de padrões de candle. Valeu, Guilherme. E, cara, acho que em toda a estrutura que o Luiz tem hoje, né, de conhecimento, de anos de mercado, né? Você está há quanto tempo no mercado? Tô indo para 13 já. Porra, 13 anos, cara. 13 anos. Há 13 anos atrás eu estava entrando no ensino médio. Então, cara, com certeza é um profissional fora da curva e é legal isso, né? Que a gente vai começando a destrinchar essas teorias, a gente vai começando a adicionar contexto, adicionar formas de analisar o mercado, e aí a gente vai tendo uma análise muito mais minuciosa, né, uma análise muito mais consistente. E isso é o estado da arte. Eu creio que a gente nunca vai chegar no estado perfeito, mas a gente sempre vai ter mais e mais a adicionar na nossa análise, né? Curtiram aí, galera? Para mim, eu que vejo, estou começando a acompanhar o dia a dia ali pela manhã, né? Na sala? Aquela live acompanhando a bolsa, né? Uhum. Agora deu mais contexto, né? Porque quando você fazia as perguntas, eu não sabia como responder porque não tinha esse contexto. Para mim agora ficou tudo mais fácil. Claro, tem que treinar para poder assimilar. Não é fácil. Perfeito. Por isso que não, mas vem cá, o que eu falo assim, não é questão de não é fácil, é tudo muito fácil. Não existe nada nesse mercado que é algo que você pega e olha e fala, meu Deus do céu, não entendi nada. Só que é tudo que tem que ter cuidado, tem que ter carinho, tem que estudar. O que é estudar? Estudar é quando, assim, todos esses slides que eu fui passando, o mundo ideal é a partir do momento que você já internaliza ele, você já sabe. Que daí vai, em quem fez o curso e viu tudo, daquele quarto estágio do trader, que é a competência inconsciente, que é o quê? Quando você já sabe as coisas e elas já são executadas de forma automática. Pelo menos vocês já estão no segundo estágio, que é o quê? Que é a incompetência consciente. Vocês olham o mercado e falam, pera lá, tá errado. Tem algo aqui, eu não sei o que, mas só o fato de vocês saberem que tem algo errado já é melhor que mais que 60%, 70% do mercado. Porque 60%, 70% do mercado ficam numa incompetência inconsciente. Que é aquele famoso, o mercado é manipulado, virou contra. Não, tudo acontece por um motivo. E aí que pera lá, tem algo errado. Depois do pera lá, tem algo errado, agora eu vou tentar estudar. Então esse aqui é um ponto de partida, que daí vai juntando a outros bloquinhos. Maravilha. Então, o pessoal que está vendo no YouTube, na descrição vai ter os contatos aqui também do Luiz, vai ter os contatos aqui da Avel. De novo, pessoal, muito obrigado pela presença. E, Luiz, valeu, galera, contem comigo. É sempre uma honra estar com você, cara. Que isso, ajudou muito, Cristiano. Obrigado, valeu, Hugo. Valeu todo mundo, Guilherme. Vambora, meus contatos estão aí. Obrigado, foi uma bela aula, muito explicativa. Obrigado. Valeu, Zé, turma da Avel, grande parceiro. Agradecer também a turma da Nelógica, excelentes parceiros. Os contatos estão aí e fiquem à vontade para me procurar. Perfeito, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Boa noite. Valeu, boa noite, tchau, boa tchau. noite.